Tá tudo certo? Pessoal, nós vamos agora para a exposição de Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Nós vamos ler junto essa passagem. O tema dessa ministração é vida e devoção, amém? Dá um tema para a gente basear tudo que nós vamos falar aqui, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, vou estar lendo na NAA, tá bom? Pra vocês acompanharem. E diz assim, o apóstolo Paulo à igreja de Éfeso: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus. Irmãos, posso fazer uma oração por vocês? Você pode colocar a mão assim no seu coração, em nome de Jesus? Senhor, essa é a sua palavra e nós queremos refletir nessa manhã, através desses pequenos versículos, a respeito da nossa verdade como igreja, Pai. Espírito Santo, toca em cada coração nesse momento, Pai. Direciona cada vida e o que nós falamos nessa manhã e o que será dito agora possa tocar profundamente a alma deles e o coração deles. E assim possa gerar, Deus, frutos de arrependimento e fruto para a obra do Teu santo nome, Jesus. E que no final de tudo nós possamos glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pessoal, para alguns historiadores, alguns teólogos, essa carta ela se resume em duas partes. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, o apóstolo Paulo gasta tempo expondo a obra perfeita de Deus. Ele fala de doutrinas fundamentais e essenciais que a igreja precisa conhecer a respeito do que Deus fez para pecadores que agora se tornaram filhos amados de Deus. Então Paulo gasta tempo expondo essas doutrinas, essas verdades. Do capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, que agora nós vamos decorrer nesses próximos domingos, assim Deus permitindo, ele vai dizer como a igreja, depois de conhecer essas doutrinas, deve ser uma resposta para essa humanidade. Então, nós vamos entender agora que o apóstolo Paulo sai dos primeiros capítulos, trazendo as doutrinas fundamentais da graça de Deus, para agora a exortação do dever do cristão. A exortação de como um cristão que foi alcançado por esses ensinamentos e essas doutrinas que se tornaram verdades, agora deve ser uma prática no dia a dia. E ele traz esses primeiros versículos, ele já começa a construir como é que um cristão deve sair da doutrina para a devoção, do ensinamento para a vida. E é por isso que eu dei esse tema, a vida de devoção. Porque nós precisamos entender o quanto eu e você, a partir das verdades de Deus, nós precisamos compreender que essa realidade deve ser vista por todos no nosso testemunho, na nossa forma de viver. Então Paulo agora vai exortar nesses primeiros versículos como o nosso viver precisa revelar a obra de Deus para aqueles que ainda não conhecem esse Deus Salvador. Amém? Então logo no primeiro versículo, ele vai dizer: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vivam. Ou seja, ele sai agora do que Deus viveu, do que Jesus viveu, para que nós possamos entender agora a forma em Cristo Jesus que nós devemos viver. E ele diz, de maneira digna da vocação em que vocês foram chamados. É interessante, né? Que muitas das vezes quando a gente entra na igreja, a gente fica perguntando, meu Deus, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Para que eu nasci, Senhor? Né? O apóstolo Paulo vai revelar aqui para o que você nasceu. Qual é o propósito do verdadeiro cristão? Qual é o propósito da igreja amada, escolhida por Deus?
vocês foram chamados de uma forma digna. Existe uma vocação para vocês. E é interessante que quando a gente atrela chamado, não sei se vocês têm essa conexão ainda. Chamado parece alguma coisa que você vai adiante, né? Parece o seu propósito, parece que uma missão que foi dada, mas não. Quando a Bíblia fala sobre chamado, está dizendo alguém que foi chamado para estar perto de alguém. E essa é a conexão do Evangelho. O Evangelho não envia, o Evangelho ele traz. Traz para que nós possamos entender quais são os fundamentos de nós nos tornarmos e sermos cristãos. Então o chamado em primeiro lugar de uma pessoa que foi encontrada por Cristo, em primeiro lugar é para estar perto dele. Conhecer quem é Cristo, conhecer as suas verdades, ser verdadeiramente transformado por ele, para que depois nós entendamos qual é a nossa vocação. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer qual é a vocação de todo cristão. Para que o cristão está aqui na terra? E ele vai dizer quais são esses frutos. E ele diz no segundo versículo, dizendo assim, que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Olha que interessante para o que você foi chamado. Você foi chamado para viver em humildade, foi chamado para viver em mansidão, foi chamado para viver em longanimidade e suportando uns aos outros. Posso ouvir um amém? Amém. Amém por isso, irmãos? E é interessante que o apóstolo Paulo vai trazer a evidência de ser um verdadeiro cristão. E a gente sabe que lá em Gálatas capítulo 5, isso faz parte do fruto do Espírito. Aqueles que receberam a evidência do Espírito Santo em sua vida agora transborda nas suas virtudes, né? O fruto do Espírito, o amor, tem suas virtudes. E aqui ele fala de algumas virtudes que todo cristão, não parcial, mas todo cristão tem que evidenciar de uma forma que agora eles foram salvos em Cristo Jesus. Ele fala, então o dever de todo aquele que foi salvo, então o dever daquele que todo que diz que é cristão é andar em humildade. É interessante que a gente atrela essa virtude de humildade como algo de ser simples, né? Às vezes de ser pobre. A gente atrela a humildade com questões pequenas da vida. O apóstolo Paulo, ele é muito sábio quando ele traz essas virtudes. Ele poderia trazer outras, mas ele trouxe logo a questão da humildade, porque ele sabe para quem ele está falando. Ele está falando para os gregos. Ele está falando para pessoas que o contexto de humildade representava naquela época fraqueza. Representava ser pequeno. Para eles, o contexto era, quanto mais inteligente, quanto mais intelectual, quanto mais for a minha posição, mais eu me torno digno. E humildade não era um contexto que eles gostavam de falar. Na verdade, a palavra humildade no grego representava não só simplicidade, mas representava alguém que se despojava a simplesmente se oferecer ajuda para outra pessoa. E os gregos eram muito individualistas. Os romanos também eram muito individualistas naquela época. E o cristianismo aborda a questão da humildade para dizer, olha, agora que vocês são uma nova criatura em Deus, vocês precisam entender que vocês devem andar no contraponto, na contramão da forma como vocês pensavam antes. Vocês devem andar em humildade. Essa grandeza que vocês acham que é ser orgulhoso a partir de quem vocês são e a partir da sua intelectualidade, da sua filosofia, esqueçam isso. Isso não mais define vocês. Vocês precisam entender o que é humildade. E humildade é a virtude de não se colocar em primeiro lugar o tempo todo. É não pensar só no seu conforto, no seu bem, mas considerar as outras pessoas acima das suas vontades, acima de si mesmo. Essa é a virtude do que significa a humildade. É interessante que eu estava pensando no exemplo, e as meninas sempre falam, né, que eu tenho uma capacidade de ficar tranquilo quando é para ir para shopping. Porque, assim, é normal, né, homem reclamar. Homem não gosta de ir para shopping, ficar horas e horas andando em loja, passando por, sabe? Nossa, escolhendo roupa. Aí a gente anda 3, 4 horas com as nossas mulheres, né? Ou com pessoas que nós estamos juntos, e sai às vezes de mão vazia, né? Passou, aí nós ouvimos sempre,
aqui nunca tem nada. É engraçado isso, né? Mas nós passamos de loja em loja. E é normal que os homens não gostam bastante a respeito disso. E é fato. As meninas sempre falam comigo, nossa, mas pelo menos você anda, você está lá com a gente. E eu não gosto de verdade, isso é um fato. Eu não gosto de passar horas e horas andando em um shopping com a Damares, com a Keila, com os meninos. Os meninos então, né, Pablo? Meu Deus do céu. Ir para o shopping com as meninas é um terror. Que a gente vai andar para coisas que a gente não quer ver. Mas eu casei com uma mulher que gosta de ir para o shopping. Oh Deus, que trevas. Tô brincando. Mas ela gosta de ir para o shopping, ela gosta de passear. E eu não vou porque é prazeroso para mim. Eu vou porque é prazeroso para ela. Eu não vou no shopping porque eu estou me autossatisfazendo. Eu vou no shopping porque eu estou satisfazendo uma vontade da minha esposa. Então, passar 3 horas, 4 horas andando no shopping, não é porque é algo bom para mim, mas é algo bom para quem eu amo. Então, por que eu não reclamo? Porque eu estou lá. Porque a outra pessoa que está ali, está satisfeita com o que está acontecendo, está se sentindo feliz de estar com a presença do seu marido do lado. Então, fica uma dica para quem é esposa aqui, para quem não gosta de andar no shopping. Você não deve pensar de estar com a sua esposa só em lugares que é bom para você, que só satisfaz a sua vontade, que só faz aquilo que você se sente bem e confortável. A Bíblia está nos ensinando que a humildade parte do pressuposto que nós temos que entender que outra pessoa é superior às nossas próprias vontades, que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para que a outra pessoa possa ser preenchida com aquilo que a gente pode oferecer para ela. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para dizer que eu também não gosto. É uma coisa desconfortável para mim. E se eu puder fugir, muitas das vezes eu vou fugir. Mas se há necessidade de eu estar junto, eu vou estar junto. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Dos irmãos? Ah, glória a Deus. Tudo bem, né, Nel? Deus está falando com você também? Gosta de ir no shopping? Então tá tudo certo. Aleluia. Então, humildade significa isso. Os gregos não gostavam de se colocar em segundo plano, em terceiro plano. Ele está dizendo agora, o apóstolo Paulo dizendo, olha, em primeiro lugar na vida de vocês tem que ser Deus. Em segundo lugar tem que ser o próximo. Aí talvez, em terceiro lugar, você pense um pouquinho em você mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que nós possamos assumir a responsabilidade de entender que a nossa vida agora não é uma vida mais isolada e sozinha. Sabe, a mesma coisa pode ser fazer compras. Eu também não gosto de fazer compras, a Damares sabe disso. Mas é uma responsabilidade minha de estar ali com ela e fazer compras. De chegar do meu serviço, cansado, pegar minha esposa, ir para tal lugar, no lugar que ela gosta de fazer compra, estar ali e ajudar ela a escolher as coisas. Sabe, então uma vida cristã não é uma vida mais que a gente pense isoladamente no que é confortável para nós mesmos. Poxa, eu sei que muitas das vezes a igreja vai exigir de vocês algo que não será tão confortável, num discipulado, numa visita, numa oração ou em outras coisas mais. Mas será que ser cristão é baseado simplesmente na nossa vontade? E nós precisamos entender verdadeiramente que o apóstolo Paulo está falando. O nosso dever é andar em humildade. O que significa andar? Porque essa é a construção que o apóstolo Paulo vai fazer. O andar, o caminhar, sabe? Essa progressão de santidade tem que estar agora atrelado que nós devemos conhecer as virtudes de um verdadeiro cristão. Irmãos, nós devemos basear a nossa vida a partir do que Cristo tem nos ensinado. Andar em humildade é uma dessas questões. Mas a gente precisa entender como provém andar nessa humildade. Sabe, porque ninguém vira humilde da noite para o dia. Ninguém fala assim, ai, como eu sou humilde. Você é um prepotente se você falar que você é humilde. Porque quem é humilde, ele esteticamente não mostra só simplesmente através de uma roupa, mas ele mostra através do seu comportamento. Nós precisamos reconhecer, irmãos, tanto eu e você, e quem somos de verdade. E a forma como nós somos alcançados por esse Deus. Sabe, quando nós reconhecermos quem nós somos de verdade, as nossas limitações e a nossa fraqueza, nós vamos reconhecer que nós não podemos viver um minuto sequer sem depender de Cristo Jesus.
Nós vamos reconhecer que nós não podemos viver um minuto sequer sem depender de Cristo Jesus. Que o nosso dinheiro, nossa posição, nossa saúde e as pessoas não vão nos definir, mas sim como fomos resgatados em Cristo Jesus. Sabe, o que vai trazer humildade em nosso coração é quanto mais nós nos aprofundarmos nas riquezas do Evangelho e entender como é que Cristo nos resgatou, quem nós éramos. O quanto nós não valíamos nada, mas Jesus nos trouxe para perto dele. E para a gente se manter perto dele, sendo quem nós somos agora em Cristo Jesus, nós dependemos dia após dia de Jesus e do seu Espírito na nossa vida, nos fortalecendo. E quando nós entendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus, o Espírito Santo flui através da humildade, sabendo que nós não somos maiores do que ninguém, que nós não somos superiores do que ninguém, que o que nos define não é a nossa posição, nosso dinheiro e nossa capacidade, mas o que nos define é quem nós somos em Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos torna humilde. E ele continua dizendo muito mais: além da humildade, vocês têm que andar em mansidão. É engraçado que eu gosto de ler algumas traduções, eu gostei da tradução da NVI também, que diz que você tem que ser dócil. Olha que legal. E é interessante que, se eu disse que no século I, quando a igreja primitiva estava lá, o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho, e uma das questões culturais do pessoal grego era que a humildade era uma questão muito ruim para eles, eu posso dizer que no século XXI a gente trazer mansidão e ser dócil é algo muito ruim para o nosso tempo, né? Porque o que essa cultura nos ensina hoje em dia é que a gente deve estar sempre armado, é que a gente sempre tem que estar com alguma palavra em nossa boca, sempre na defensiva, sempre pronto para nos autodefender. Isso significa justiça própria. Nós sempre temos algo a nos justificar a partir do que nos trazem ao nosso respeito ou alguma coisa que fazem a respeito da gente. Nós não temos o espírito de mansidão ou ser dócil como Cristo tem nos ensinado. É um dever de cada cristão. Isso faz parte da virtude do Espírito. Irmãos, nós não estamos aqui para nos defender. Cristo é a nossa defesa e o Senhor da nossa vida. Então o que significa ser manso? É uma pessoa que abre mão do seu próprio direito. Ser manso é uma pessoa que abre mão do seu próprio direito e a capacidade de sujeitar a si mesmo. Sabe, a gente precisa entender que o Espírito Santo é a verdade que tem que ser atrelada na nossa alma para que a gente possa depender dele em tudo que acontece na nossa vida. E não ser manso e não ser dócil significa que nós queremos tomar as rédeas da nossa vida. Que são os nossos sentimentos aflorados que têm que tomar as decisões, do que falamos, do que sentimos, das decisões que tomamos. Ser manso e ser dócil é entender que existe um Deus que nos define, que nos ama e que está ao nosso dispor em qualquer situação. Uma pessoa mansa é uma pessoa que prefere antes sofrer o agravo do que afligir. É uma pessoa que não perde o controle. Nós precisamos entender que esse é um dever de todo cristão. Nós precisamos entender que essa é uma verdade bíblica, que o Espírito Santo atrai o nosso coração em Cristo Jesus. E quando nós entendemos essa verdadeira realidade, que agora o reino de Deus é o movimento que nos leva a viver para Deus, nós entendemos que o que acontece nesse mundo não nos define mais. Não nos atrai mais para a gente ser uma pessoa que precisa se autodefender, se auto-justificar, porque a nossa justiça vem de Deus. Eu gosto muito da história de Abraão e Ló. A Bíblia trata que Abraão era um cara humilde, manso. A Bíblia trata ele assim. E quando nós estamos na direção de Deus, quando a gente está no propósito de Deus, nós estamos no caminho de Deus, nós conseguimos ser mansos e humildes. Por quê? Porque nós estamos com um foco além do que está acontecendo aqui nessa terra. Então acontece um atrito, como aconteceu com os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E alguma coisa precisa ser feita. E Abraão, com discernimento, fala: olha, a terra é pequena para nós dois. Então faz o seguinte: escolha qual é o caminho que você quer guiar.
Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló escolhe o melhor caminho, aos olhos dele. Os pastos verdejantes, aonde ele viu que os gados deles poderiam ser bem alimentados. E Abraão vai por outro caminho. Porque Abraão, ele não depende de enxergar algo para crer. Ele não precisa ver Deus operando e mostrando os passos verdejantes para ele estar com o coração tranquilo em Deus. Às vezes a gente prefere ver um sinal, né, irmãos? Deus, por favor, oh Deus, usa fulano para falar comigo. Oh Senhor Deus, responde minha oração o mais rápido possível, porque assim a gente consegue descansar. Mas o nosso descanso, a nossa mansidão, a gente se tornar dócil, não depende de uma circunstância, mas depende da nossa fé em Deus. Abraão era um cara que rompia a fé. Nós cantamos hoje aqui, rompendo em fé. A cada dia, irmãos, é a cada dia. Nós precisamos romper em fé, e a fé não é aquilo que nós vemos. Sabe, então, ser manso e ser dócil é um dever do cristão a sujeitar e abrir mão dos seus direitos. Abraão poderia falar, olha, você prosperou e cresceu a partir de mim, então eu vou escolher primeiro. Não, ele falou assim, escolhe. Eu te dou a liberdade. Olha toda a terra. Eu abro mão de qualquer direito de escolha, de ser seu tio, de ser o mais velho. Escolhe o que é melhor para você. Escolhe o que é melhor para você. O que sobrar para mim, tudo bem. Porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma aliança. Eu sei quem é o meu provedor. Eu sei quem é o meu Senhor. Então eu posso descansar. E a gente sabe o resto da história. Nós precisamos entender e pedir ao Espírito Santo. Nós precisamos ter essa mansidão. Isso nos levará a ser uma pessoa que controla os nossos temperamentos, os nossos impulsos, a nossa língua e o nosso desejo. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, sejam mansos. Sejam mansos. Jesus, ele fala pouco de si mesmo. Mas quando ele fala, uma das grandes características, ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque eu sou manso e humilde. Nós vamos entender essa realidade de viver essa contemplação de ser quem nós devemos ser em Deus, quando nós entendermos quem é Cristo na nossa vida. Quando você olha para Jesus, você encontra um Deus manso e humilde? Você encontra um Deus manso e humilde, mesmo quando você peca, mesmo quando você erra? Ou você é um legalista? Porque olha que contraponto legal. Jesus foi manso e humilde para a mulher samaritana, que passou por 5 maridos e nenhum era marido dela. Era uma pecadora e não fazia parte da aliança que os judeus tinham. Jesus foi manso e humilde com ela. Jesus foi manso e humilde com o Zaqueu, o cobrador de impostos. Jesus foi manso e humilde com a prostituta, que foi jogada lá aos pés de Jesus e as pessoas queriam apedrejar elas. Jesus foi manso e humilde. Mas Jesus se irou com aqueles que achavam que eram dono da lei, que eram dono da verdade. Jesus era um cara sucinto nas suas palavras, com aqueles que achavam que eram superiores a si mesmo. Jesus não gastava tempo com os fariseus que só queriam denigrir a imagem dele. Então, ser manso e humilde está totalmente atrelado não a quanto você é santo e maravilhoso, e Deus fala assim, olha, que prazer eu sinto em você. Mas entender que Deus é manso e humilde é entender como Ele nos chamou. Você que está sobrecarregado, você que está aí cheio de fardo,
pode vir a mim. Você que reconhece o quanto você é pecador, você que reconhece o quanto você é frágil, pode vir, porque o caminho das minhas virtudes é para aqueles que estão perdidos. Como é que nós enxergamos Jesus? Isso vai nos levar a entender o quanto nós devemos levar essas verdades com mansidão e humildade. Terceiro ponto e virtude que o apóstolo Paulo fala é sobre longanimidade ou paciência. Porque a palavra grega aqui que o apóstolo Paulo está trazendo para eles é um longo ânimo, ou seja, uma longa paciência. É quando literalmente a sua paciência é esticada. Sabe? É a atitude de nunca revidar, significa paciência. Ah, irmãos, Crisóstomo diz que a paciência é o espírito de quem tem o poder de se vingar, mas nunca o faz. O apóstolo Paulo está falando que todo cristão tem o dever de ser paciente. Ter paciência te livra das decisões e palavras precipitadas e te faz viver o processo em maturidade e ser dependente totalmente da vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é uma verdade para todos nós. Uma das questões que nos livra de crescer em processo e em maturidade é a nossa falta de paciência. Essa vida imediata que nós vivemos, essa vida ansiosa que nós não queremos viver através do processo, a falta de paciência não nos faz enxergar o quanto Deus cuida de nós, o quanto Deus ainda está no controle, o quanto Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre cada adversidade que você passar, sobre cada problema que você enfrentar. Deus está no controle de tudo. Gente, Deus não foi no banheiro, enquanto ele estava lá no banheiro fazendo alguma coisa, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa do seu serviço foi lá e falou mal com você, e Deus falou, eita, e agora? Qual que vai ser? Não, Deus já sabe de todas as coisas. E Ele está dizendo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende o quê? Ânimo. Tenha paciência. E a paciência é uma virtude do Espírito também, que nos faz agora entender que nós passamos por tempos desastrosos. Tempos difíceis, e se nós não tivermos paciência, longo ânimo, que vai ser esticado por tempos difíceis, nós não vamos viver um processo de maturidade. Olha a promessa que Deus liberou para nós. Salmos 37, versículo 5 diz o quê? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregue seu caminho ao Senhor, humildade. Eu reconheço que eu não consigo construir meu próprio caminho. Confia nele, paciência. Eu preciso entender que eu estou em processo, eu preciso confiar em Deus. Ló, quer esse caminho? Vai por esse caminho. Pacientemente eu espero na promessa de Deus. E o mais Ele fará. Provisão de quem é humilde, de quem é paciente. Essa é a promessa, irmãos, para quem vive na obediência ao Senhor. Amém? Quarto ponto que ele diz, só nesse versículo, suportando uns aos outros em amor. O que significa isso, meu irmão? É suportar no sentido de, ai, como eu suporto aquela pessoa. Ai, como essa pessoa é difícil e eu sou obrigado a suportar. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que suportando uns aos outros é dando suporte, é servindo. É muito mais do que simplesmente ter paciência. Porque paciência é simplesmente o quê? Não agir conforme a nossa própria justiça. Agora ele está dizendo, para se cumprir a virtude da paciência é, além de ter paciência, agora dê suporte. Além de ter paciência, segure na mão, auxilie. Sabe, não é só ir para o shopping. É estar lá no shopping e falar assim, nossa amor, como fica bonito isso aqui em você.
Às vezes eu vou lá, a Damares pergunta para mim, amor, o que você acha dessa aqui? É bonita? Eu dou uma olhadinha na etiqueta para ver o preço. Aí se eu vejo que é muito caro, eu falo, nossa, como é feio isso aqui. Isso aqui não é tão bonito não, isso aqui não é tão legal não. Quando é mais ou menos o preço, eu falo, nossa, isso aqui vai ficar bonito em você. Então eu não vou pro shopping com cara feia, com cara emburrada. Vamos embora, já escolheu, sabe, estragando o dia. Não, eu vou lá e participo. Eu fico de boa na minha, ando à vontade, eu dou suporte. Eu não só tenho paciência, eu auxilio no que for preciso. Então a paciência, o apóstolo Paulo está falando que tem que estar atrelada ao suporte. Eu tenho que servir como um auxílio para aqueles que é difícil de amar, irmãos. Não é aquela paciência que me coloca longe. É aquela paciência que me faz agora em Cristo Jesus saber que da mesma forma como Cristo me encontrou, agora eu sou um suporte para a vida daqueles que precisam. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ser um suporte uns aos outros. Amém? O versículo 3, irmãos, diz ainda assim, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A NVI traz assim, irmãos, se esforça. Vocês devem se esforçar. Porque o apóstolo Paulo sabe que isso aqui não é uma questão fácil de lidar. Não são deveres dos cristãos que são coisas, né? Isso é de boa, tiro de letra. Não, ele está dizendo, irmãos, vocês têm que se esforçar. Não vai ser fácil, mas em Cristo Jesus se esforcem. Para o quê? Para preservar. Irmãos, nós não construímos a paz. Nós não construímos a unidade. Nós não construímos o amor. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, o grande construtor da igreja, o que nós fazemos? Ele diz, se esforce agora para preservar. Deus não está pedindo para a gente construir nada, irmãos. Deus está pedindo para a gente preservar aquilo que Ele construiu. Deus está pedindo para a gente manter as verdades dEle dentro do nosso coração, sendo o grande testemunho do nosso dever de obedecer a Deus. Na antiga aliança, eles obedeciam para receber as promessas. Na nova aliança, nós recebemos as promessas e em gratidão nós obedecemos. Então, meus irmãos, preserve aquilo que vocês receberam. Se esforcem. Deem o máximo. A Damares falou que façam melhor. Não sejam contentes com aquilo que vocês têm feito hoje. Melhore para amanhã. Se esforcem para ser cada vez mais uma expressão viva da obra perfeita e redentiva de Cristo Jesus. Irmãos, se esforcem para preservar ao quê? A unidade, a comunhão, o relacionamento, o reino de Deus no meio de nós. Amém por isso? E para terminar, no versículo 4, ele diz assim, há somente um corpo, há um só Espírito, como também há só uma esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus Pai de todos, a qual está sobre todos e age por meio de todos, está em... Olha que interessante, ele fala de unidade, mas ao mesmo tempo ele fala no plural do todo. Isso é muito importante porque ele está falando de unidade aqui. Ele está falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A operação dos três em um. Ao mesmo tempo que ele apresenta a forma e esse conjunto maravilhoso da forma como Deus se revela a nós, ele está dizendo, tudo isso se unifica em um só. E ao mesmo tempo que ele fala da unidade, ele fala de uma forma plural. Vocês devem entender como Deus opera nessa unidade. E ele diz assim, para a gente resumir, há um só corpo, dizendo, só existe uma igreja verdadeira. Não existe várias igrejas. Não existe várias obras de redenção. Existe só uma igreja verdadeira. Há um só Espírito. O mesmo Deus que habita em mim, habita no meu irmão. Há um só Espírito, há um só Deus, que encontrou prazer em habitar em você porque você é linda e maravilhosa. Foi isso? Não. Porque Ele houve satisfação de habitar em você porque agora Cristo é o Senhor da sua vida.
E agora ele tem satisfação de habitar no seu irmão porque o Cristo é o Senhor da vida dele. Então há um só Espírito, há uma só esperança, irmãos. A nossa esperança é a mesma. Não existe várias esperanças que nos unem aqui para um só cristão. Qual é a nossa esperança? A volta gloriosa do nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que um dia nos dará um corpo glorificado, como foi falado aqui. Aquele que um dia nós vamos encontrar nos ares. Deus nos arrebatará para perto dele. Enquanto nós estarmos ali diante de Deus, o novo céu e a nova terra será restaurada. Tudo se fará novo. E assim nós habitaremos para toda a eternidade em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, a única esperança. Um só Senhor que nós chamamos de Cristo. Há um só Senhor adorado aqui. Há um só Senhor que será aqui glorificado em nosso meio e no meio de qualquer ambiente. Uma só fé, o único caminho que nos leva ao nosso Salvador. Irmão, não há outro caminho. Nós trilhamos pelo mesmo caminho. A única fonte de fé, a única verdade que nos leva diante de Deus é a nossa fé. Nada mais, nada menos. Um só batismo. Aqui ele não está dizendo do batismo das águas, mas ele está falando na concepção, na vida gerada em Cristo Jesus. Nós nascemos só uma vez. A igreja pertence ao Senhor, uma vez salvo, salvo para sempre em Cristo Jesus. Um só batismo, um novo nascimento em Deus, em Cristo Jesus. E ele termina dizendo, um só Deus Pai. Não existe outro Deus. Não existe vários deuses. Não existe outros senhores. Há um Deus Pai que se revela para nós. E é nesse Deus que nos une a estar aqui. E Ele não está simplesmente como um Senhor, mas Ele está como um Pai que se revela como um protetor e como um verdadeiro provedor das nossas vidas. E Ele termina dizendo assim esse versículo, o único Deus que se revela em todos, por meio de todos e para todos. Oh, irmãos, eu quero fazer você refletir nisso. Deus não está só na igreja Mactub. Eu não plantei uma igreja porque eu acho que todas estão erradas. Eu não plantei uma igreja porque eu acho que a nossa é a mais centralizada e nenhuma presta. Irmãos, a Bíblia diz que Deus está em todos. Todos que pertencem à família dele. E ele diz ainda que nessa unidade há diversidades. Tem coisa que Deus revelou para nós que é tão lindo e é tão maravilhoso, mas tem coisa que Deus revelou para outra igreja, que faz parte, comunhão daquela igreja. E nós não podemos olhar para outros irmãos que talvez teologicamente divergem em algumas coisas, que se comportam de forma diferente e achar que Deus não está lá, que Deus não opera lá, porque a salvação é pela graça, não é pela teologia, não é pelo entendimento teológico. Porque se fosse assim, o ladrão da cruz não seria salvo. Porque ele não conhecia a justificação pela fé, ele não conhecia a regeneração, ele não conhecia os 5 pontos do calvinismo, ele não conhecia nada disso, mas ele foi salvo. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Se em qualquer lugar, esses dias eu estava escutando um testemunho de um missionário, Rodrigo Lindóio, que ele disse que ele estava lá na África, ele estava pregando para alguns irmãos que estavam lá, e tinha um cara que era um macumbeiro, que toda vez ia lá atrapalhar ele. E toda vez que ele tentava pregar o evangelho, lá, o cara ia lá e queria fazer suas macumbas, queria atrapalhar e sei lá o quê, e ele ficava lá, enquanto o evangelho estava sendo pregado. Chegou um certo dia que ele voltou para a tenda onde ele estava, esse missionário onde pregava, e alguns irmãos que estavam ali da África começaram a chamar o Rodrigo Lindóio para ver o que estava acontecendo. E quando ele foi lá, esse homem que era um macumbeiro, preso, sobre vários demônios, estava glorificando a Deus, exaltando a Deus debaixo de uma árvore, porque enquanto ele estava tentando atrapalhar, o evangelho estava sendo pregado e foi alcançado a vida dele. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é o Senhor da igreja. Não cabe a nós dizer
quem é santo, quem é perfeito, onde Jesus está, onde Jesus não está. Deus alcança quem Ele quer, da maneira que Ele quiser, e é Ele que é um dono. E pronto, e acabou. Nós não podemos achar que aqui é o lugar onde Deus mais tem satisfação, porque não há satisfação porque nós conhecemos uma doutrina mais saudável. Só há satisfação em nós porque nós estamos em Cristo Jesus, irmãos. A satisfação de estar em Deus é porque Cristo é a obra perfeita em nós. Então, como é que nós podemos pregar para outras pessoas dizendo que Deus pode unir esses pecadores com o Pai, se nós estamos fragmentados com os outros irmãos? Porque aqui não está falando de Igreja Maquitube, aqui não está falando de Assembleia de Deus, aqui não está falando de presbiterianos, aqui está falando de um só povo. Aqui está falando de uma só nação. Nós precisamos olhar para os outros irmãos também e se alegrar com as verdades de Deus sobre a vida deles. Nós precisamos cultuar com os nossos irmãos em outros cultos, em outras vezes, por mais que nós não concordamos com tudo, mas estar com o coração aberto de saber que Jesus Cristo também está lá. Por mais que nós não concordamos de uma forma eclesiológica. Por mais que nós discordamos de uma forma teológica. Por mais que nós discordamos da maneira como eles se comportam no culto. Mas Jesus está sendo falado. Talvez não da maneira que você quer. Talvez não da maneira que a Bíblia revele de uma forma verdadeira. Mas se Jesus encontrar alguém ali, irmãos. Se Jesus for anunciado ali, irmãos. É isso que importa. Que Deus seja glorificado. Esses dias eu estava vendo algo assim bem parecido. Sabe? Algumas decisões sendo precipitadas numa igreja, mas eu vi um irmão ali, que antigamente era preso nas drogas, no álcool, era totalmente caído num pecado. Mas ele estava lá, sabe? Falando de Jesus, gaguejando do jeito dele, aprendendo. Talvez não da maneira que eu agiria com ele, mas estava lá. E meu coração só teve alegria de saber que independente do homem não ser tão bom e perfeito assim para a vida de todos, mas Deus era bom. A salvação não depende de mim. Não sou eu com uma teologia maravilhosa que vai te levar para o céu. Não sou eu com uma teologia linda e poderosa que vai te levar até Jesus. Mas é o Espírito Santo, que apenas com uma palavra pode convencer um pecador. Então, irmãos, nós precisamos entender, olhar para os nossos outros irmãos e nos unirmos cada vez mais. E não deixar essas questões fragmentar a nossa comunhão com outras pessoas. Em nome de Jesus, que essas verdades possam estar atreladas na sua vida. Eu quero parar por aqui. Você pode ficar de pé?